Olá, gente querida, tudo bem? Graça e paz, que a paz do Senhor que esteja no teu coração nessa manhã. Estou gravando essa aula para você e quero me apresentar para ti. Eu sou a professora Jane, estarei com vocês a partir desse sexto módulo, juntamente com a professora Cristina. E quero te dizer que eu estou muito feliz de ser convidada para dar essa aula para você e, e que será um tempo novo, será um tempo de aprendizado, um tempo de bênçãos do Senhor. E hoje eu venho nessa aula, nossa primeira aula do sexto módulo, falar sobre fé, a fé que nós temos que ter. Mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor, pedir sabedoria e discernimento. Feche seus olhos aonde você estiver, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença e te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha estar conosco em tudo que nós formos fazer, em tudo que nós formos falar, Pai. Que o Senhor esteja nos dando entendimento, discernimento, dá a cada aluno, Senhor, a Tua capacidade de enfrentar os problemas e ter sabedoria, Pai. Nessa manhã, Pai, nós oramos e cremos que o Senhor é conosco e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, vamos falar de fé, essa palavrinha tão pequena, mas que é tão importante nas nossas vidas. Ter fé é como ter uma bagagem para nos sustentar. A fé, a vida do cristão sem fé, ela não existe, né? Mesmo até as pessoas que não são crentes, não são de origem religiosa nenhuma, elas têm fé, porque a gente já nasce com ela, essa fé Deus nos dá. Então, o que eu quero que você entenda nessa aula, o que significa realmente ter fé e como viver uma vida através da fé. Isso que você tem que ter na tua mente. Quero que você entenda isso nessa aula. E se você não entendeu, nós vamos estar lá no Zoom na segunda-feira para tirar as suas dúvidas se você não entendeu bem essa aula, tá bem? Então tá, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula está pautada no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e Hebreus 11, 6. Claro que nós vamos dar outras passagens, mas sobre a fé. A Bíblia está recheada de palavras sobre fé, mas nós temos a nossa aula nesse livro, no livro de Hebreus. Então, no livro de Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé nós não vemos, nós não tocamos, mas nós podemos senti-la. Nós podemos ver também quando o milagre acontece através da nossa fé que aconteceu. Então, nessa hora nós podemos ver, mas antes disso nós só podemos sentir, porque nós não podemos ver. A palavra fé, ela vem do latim, quer dizer fides ei, que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento total de crença e é o firme fundamento. Se não estivermos alicerçados em nossa fé em Cristo Jesus, jamais alcançaremos a promessa que a Bíblia está recheada delas. Nós não vamos alcançar essas promessas se nós não estivermos firmes com a nossa fé. Mas você é capacitado pela fé através do Espírito Santo, porque sem elas é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Se você buscar, Deus vai te dar. Se você pedir, Deus vai te dar. Basta nós querermos, basta nós termos entendimento, discernimento para sabermos que Deus quer nos dar. Deus já fez todas as coisas, basta nós pedir e buscar. A fé é algo que nasce em nossos corações, nos fazendo viver cada dia na presença de Deus, que possibilita ultrapassar as barreiras do impossível e viver muito além da lógica natural. Gente, a nossa fé
ela nos aproxima de Deus, ela nos dá intimidade com Deus. Se você tem fé, você tem tudo. A Bíblia diz assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer àquele monte: sai daí, se joga para lá, e vai acontecer. Essa é a fé que nós temos que ter. Você já tem essa fé. Agora nós vamos falar sobre dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural, quando você já é gerado lá no ventre da sua mãe, Deus já colocou um pouquinho de fé lá. Essa é a fé natural da pessoa, ela já nasce com isso. Vou dar um exemplo de fé natural para você. A pessoa ela está sofrendo de dor de cabeça, um exemplo. Aí ela vai consultar o médico vai medicá-la e acontece exatamente isso. O que ela pensou que ia acontecer, ela vai ficar boa. Então, essa é a fé natural, saber que irá acontecer antes de acontecer. Essa é a fé que Deus nos dá quando nós nascemos. É aquele pouquinho de fé que é a fé natural da pessoa. Daí nós temos a fé sobrenatural, essa fé que é a mais importante, é a fé dada por Deus. Você só aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador através da fé sobrenatural. Essa fé ela é gerada através do Espírito Santo no teu interior e nós somos impulsionados a alcançar os propósitos da mente de Jesus, da mente de Deus. Essa é a fé sobrenatural. Você precisa ter essa fé. Se você não tem, a Bíblia diz que você tem que pedir a Deus. Procure saber mais sobre a fé. Não fique só no que eu estou te falando. Medite na Bíblia. Quando você for à igreja, não fique só naquela palavra que o pastor te passou. Chegue em casa, feche a porta do seu quarto, medite na palavra, medite nas escrituras, peça fé, peça sabedoria ao Senhor. Eu tenho um hábito, não sei você, mas é bom que a gente tenha um hábito de ler a palavra todos os dias. Tirar um período de oração todos os dias para buscar a presença de Deus, porque todos nós temos Deus, mas nós temos que ter a intimidade com Deus. E essa intimidade a gente só vai buscar quando nós estamos na presença dEle, buscando Ele, dando graças a Ele. Agora eu vou citar alguns exemplos de fé descritos na Bíblia. A fé de Moisés, por exemplo, ele teve uma fé suficiente para resistir a toda a dureza do coração do faraó, que não permitia que o povo saísse do Egito. Então Moisés teve essa fé, porque ele tinha sobre si uma palavra de libertação para a nação de Israel. Ele sabia que ia acontecer, porque ele tinha fé. Também temos um exemplo, outro na Bíblia, que é o cego de Bartimeu, que ele clamava, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está escrito lá em Marcos 10, 46, 52. Medite nessa passagem, não fique só no que eu te falo. Vá lá, procure, tire suas dúvidas. A mulher de fluxo de sangue, essa passagem é maravilhosa. Todos acho que já ouviram essa passagem, que ela é muito pregada nas igrejas, né? Essa mulher, ela sofria vários anos com esse fluxo de sangue e ela foi curada. Essa passagem está lá em Marcos 5, 25, 34, para quem quiser dar mais uma meditada, mas eu creio que todos já conhecem. Agora nós vamos falar sobre fé e medo. Fé é fé, medo é medo. Eles não podem andar juntos, nem a fé, nem o medo. Ou tu vive de fé, ou tu vive de medo. A fé sobrenatural é algo dado por Deus para podermos atingir o inatingível, mas isso se torna um problema quando deixamos o medo entrar em ação. O medo nos faz retroceder e impossibilita a ação do Espírito Santo agir através da nossa fé. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta.
A fé tem que andar junto com obras e não com medo. Se você tiver medo de algo, você não vai fazer nada. Se uma pessoa pedir para você orar e você, mas será que vai acontecer? Eu estou com medo que eu vá orar e o demônio se manifeste. Não, você tem que ter fé, você tem que ter certeza que Deus vai estar ali contigo, que o Espírito Santo vai agir e vai acontecer o milagre. Você não pode ver a fé, mas você pode senti-la. Então, fique firme nas promessas de Deus. A Bíblia está recheada de promessas de Deus, recheadas de passagens sobre fé, de milagres que o Senhor fez através da fé. E você pode também. Ela está para todos. O que podemos adquirir através da fé? O que você pode pedir para o Senhor através da fé? Salomão, ele pediu sabedoria, você também pode pedir sabedoria. A palavra de Deus fala de 2 tipos de sabedoria: a animal, terrena e diabólica, e a sabedoria que provém do alto. Essa última só o Espírito Santo pode conceder através da fé sobrenatural. A sabedoria provém do alto. A sabedoria provém de Deus. E essa é só o Espírito Santo que pode nos conceder. Basta você pedir, peça sabedoria para o Senhor. Senhor, me dá sabedoria para eu viver esse dia. Coloque o teu dia na presença do Senhor com sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria para mim resolver os meus problemas de hoje, porque eles vão surgir. A vida, ela não é só de bênçãos, ela não é só de vitórias, mas é preciso que nós tenhamos os problemas, as preocupações, para que nós venha colocar nossa fé em ação. E você colocando a tua fé em ação, Deus se agrada. Podemos orar pelos doentes e eles serem curados através da nossa fé, já falei. Através da nossa fé nós podemos orar e as pessoas serem curadas. Às vezes um familiar teu dentro de casa está sofrendo com enfermidade e você não ora, você não fala de Deus para ele, você não busca sabedoria para ajudar aquela pessoa. O Senhor Jesus Cristo nos deu autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Ele já nos deu essa autoridade quando ele morreu lá na cruz. Ele já nos deu essa autoridade de pisar serpentes, expulsar demônios, curar os doentes. Você pode estar vendo uma passagem lá no livro de Tiago 5, 14, 15, que fala de expulsar demônios, fala da fé, de conseguirmos ter êxito através da nossa fé, de expulsar demônios. Lá no livro de Efésios também, 6, 14, 17, você pode estar vendo sobre isso. Então, o que eu quero, essa nossa aula hoje ela é bem pequena, mas é muito importante, não mais importante que as outras, é a fé. A fé é necessário que o cristão busque cada vez mais intensificar a sua fé. Como que eu vou fazer isso, Jane? Como que eu vou intensificar a minha fé? Através das orações, através da leitura da Bíblia, através das consagrações. Tira um tempo de jejum. Se você não está acostumado a fazer jejum, faça num período curto. Tira o café da manhã, vá até meio-dia, ore ao Senhor, entregue o seu jejum, consagre o seu dia. Senhor, eu não consigo. Então faça 3 horas, comece sim com um pouquinho de tempo. Depois você vai intensificando e você vai vendo que você vai ficando forte, forte. Depois você já consegue fazer um período mais longo, às vezes todo dia. Eu estou te falando isso por experiência própria. Eu quero que você ative a sua fé, que você viva de fé, porque um crente sem fé é muito triste. Então, gente, nós chegamos ao final da nossa aula e eu quero te dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Fique firme, peça sabedoria ao Senhor, tá? Nós estaremos lá no Zoom às 8 horas da noite, toda segunda-feira, tirando tuas dúvidas, nos encontrando para saber mais um do outro, se conhecermos mais um pouquinho. E eu quero te dizer que foi muito boa essa aula. Então eu quero orar com você agradecendo esse tempo. Feche seus olhos. Senhor Deus,
Todo-Poderoso, eu venho na Tua presença te agradecer por esse momento em que o Senhor esteve nos cuidando e nos colocando cada vez mais fé no nosso coração. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos alunos para que eles venham ter entendimento e discernimento da Tua palavra, que eles consigam alcançar essa fé inabalável, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém. Fica com Deus, fique na paz e até o nosso próximo encontro.